Se você ou alguém da sua linhagem, alguém da sua família está em lugares de guerra, de ruína, de brigas, confusões, em lugares de enfermidades, de perdas, aprisionados, encarcerados, então você precisa ser um arauto de Deus e proclamar a libertação espiritual. É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre proclamação da liberdade. Você que está chegando agora, seja mais do que bem-vindo. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora libertadora, e a minha missão é essa: ajudar o corpo de Cristo a se libertarem, a se restaurarem espiritualmente, a fim de que possam alcançar a vida plena prometida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você chegou na hora do valente. E se esse conteúdo é relevante para você, tem abençoado a sua vida, seja um agente de Deus para abençoar a vida de muitas outras pessoas que estão precisando de socorro. Talvez a sua casa esteja em guerra, né? Talvez a sua alma esteja em conflito, em guerra. E quantas pessoas nós conhecemos, né, que nesse momento precisam, né, estabelecer o governo de Deus, a paz de Cristo que excede a todo entendimento humano. Então, seja um embaixador do reino, seja um agente de Deus, tá bom? Para que você possa compartilhar essa live, amém? Para fazer com que mais e mais pessoas sejam abençoadas através desse conteúdo, tá bom? Você também pode tornar esse conteúdo mais relevante, deixando o seu like, curtindo aí, porque dessa forma o Instagram, o YouTube vão entender que esse conteúdo ele tem valor e vai poder alcançar mais pessoas, porque vai ser impulsionado, tá bom? E mais vidas serão alcançadas, tá bom? Então, faça aí a sua parte, que eu vou cumprir aqui a minha missão, que é essa: abençoar a sua vida. Então vamos falar hoje sobre proclamar a libertação, gente. Para começar, eu quero dizer que libertação é para crente. Nós só vamos ter autoridade espiritual para proclamarmos o reino de Deus, o domínio de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, se nós um dia fomos transportados do império das trevas e fomos tragos para a sua maravilhosa luz. Tem muitas pessoas que começam a fazer batalha espiritual, expulsar demônios. Ah, pastor, eu tô guerreando pelo meu vizinho, mas ele é maçom. Eu tô guerreando pela minha nora, mas ela é espírita. Eu tô guerreando pelo meu filho, que agora tá no candomblé, né? E aí ele começa a expulsar demônio dessas pessoas, começa a entrar em colisão com essas pessoas, entrar em colisão com os demônios, com os agentes espirituais que estão ali na vida dessa pessoa, né? E é um meio errado, né, de se começar a batalha, porque eu falo, não, libertação é para crente, é para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Você precisa sim fazer uma batalha espiritual eficaz para que essa pessoa ela possa conhecer a Cristo, para que as vendas espirituais saiam dos olhos, para que toda resistência espiritual caia por terra, para que esse coração seja alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Aí, uma vez que essa pessoa é alcançada por Cristo, agora nós podemos nos posicionar no campo de batalha para poder ajudar essa pessoa no processo de libertação espiritual. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós sim podemos caminhar em guerra espiritual, em colisão com as trevas, proclamando a libertação. Por quê? Porque nós não somos mais escravos, mas agora nós somos embaixadores, governantes, amém? Porque Deus nos deu o governo da terra, nós somos ministros de Deus, sacerdotes nessa nova aliança, tá bom? Então, gente, o que é proclamar? Proclamar é anunciar a paz. Deus nos deu esse poder. A palavra de Deus diz que Ele nos deu autoridade e chave espiritual para que a gente possa ligar e desligar. Amém? Para que a gente possa prender e para que a gente possa soltar. Tudo aquilo que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que é desligado na terra será desligado no céu. Então Deus deu essa autoridade para quem? Para o cristão, para aquele que se fez
filho de Deus. Amém? Então, proclamar liberdade é você proclamar e anunciar o príncipe da paz governando naquele lugar que outrora estava em guerra, que outrora estava debaixo de opressão, de possessão. Aquela pessoa estava em cárcere, estava prisioneira, estava sitiada, e agora você vem e proclama e anuncia o príncipe da paz. Então é uma declaração efetivamente, né? É uma afirmação, é um anúncio no mundo espiritual. Sim, nós precisamos anunciar aquilo que está sendo feito na esfera espiritual. Amém? A batalha espiritual, ela precisa ser anunciada, tá bom? Então é assim que a gente caminha na esfera espiritual. Davi, quando ele vai enfrentar Golias, ele fala o quê? Antes mesmo de cortar a cabeça de Golias, antes mesmo de vir com a sua funda e atirar ali aquela pedra que derrubou o gigante, ele anunciou profeticamente: olha, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça e lançar para as aves dos céus. Ele não sabia como que isso aconteceria, mas ele anunciou, ele declarou. O que ele fez? Ele proclamou a libertação dos filhos de Deus. Ele proclamou a liberdade de Israel. Ele anunciou a vitória sobre o seu inimigo, tá bom? Então, proclamar libertação seria isso, né? É um ato de declaração de fé, uma declaração solene, tá bom? Onde a gente decreta, tá bom? O mundo espiritual, ele é movido pela fé, amém? Ele é ganho a força. Então a gente decreta, a gente anuncia, a gente publica espiritualmente aquilo que está acontecendo, tá bom? É como promulgar uma lei. O que seria isso? É como publicar oficialmente, porque a nossa palavra tem poder. A palavra que sai da boca de um servo de Deus, de um ungido de Deus, tem poder no mundo espiritual. Então, na verdade, você é um embaixador de Cristo. Você está exercendo a sua função, amém? E você está tornando público. Público para quem? Na esfera espiritual, gente. Você está publicando, amém? O edito do céu, aquilo que foi estabelecido no céu, amém? Como arauto, como embaixador, amém? Você está fazendo isso, tá bom? Então é assim que nós fazemos. O que nós proclamamos, gente? Eu proclamo a minha vontade, eu proclamo os desejos do meu coração, eu proclamo aquilo que eu acho, os meus achismos. Não, eu proclamo a palavra de Deus. Toda proclamação, ela tem que estar dentro da palavra de Deus. Eu não posso proclamar uma coisa que não existe. Eu proclamo a palavra que já foi liberada. A palavra são leis, são princípios que precisam ser aplicados e cumpridos. Então o que eu estou fazendo? Como arauto, como embaixador, eu estou proclamando a lei que foi estabelecida pelo próprio Senhor. Então, se eu cumpro essa lei, né, eu estou protegido. Mas se eu quebro essa lei, a lei me quebra. Eu dou base legal para o inimigo agir na minha vida. Mas se eu passei por um processo de libertação espiritual, agora eu me posiciono como arauto, como libertador, como embaixador, porque o Espírito Deus vivo está sobre mim. Ele me ungiu, me habilitou, me capacitou, amém, para quebrar as portas das prisões, para libertar aqueles que estão em cativo, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus me deu unção, Deus me deu poder. O Espírito do Santo de Deus está em mim, habitando em mim, me habilitando e me capacitando para fazer essas coisas. Então, gente, preste atenção. Eu sou uma embaixadora do Deus vivo. Eu não ando no meu querer, eu não ando na minha vontade, eu não proclamo aquilo que está no meu coração, mas eu proclamo a lei do Senhor. Agora, se eu sou um embaixador, eu preciso conhecer o quê?
Os princípios. Tem muita gente que quer proclamar e declarar, mas ele não sabe o que está proclamando. Ele não sabe o que está declarando, porque não conhece a palavra de Deus. Como que eu vou proclamar algo na esfera espiritual, nessa dimensão de você guerrear contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, se você não conhece os princípios, né, da teologia da libertação espiritual? Então, o primeiro passo é eu conhecer. Uma pessoa, para se formar, né, advogado ou um juiz de paz, né, uma pessoa para ser um desembargador, ela precisa estudar e conhecer muito sobre a lei. Por quê? Porque ela vai, né, estar trabalhando e está ali operando, né, sobre a lei. Então nós precisamos entender isso, amém? Eu preciso ser conhecedor da lei, dos princípios da palavra de Deus, para que eu possa trazer ordem naquilo que está em desordem. Como que eu sei que está em desordem? Quando eu conheço sobre a ordem, amém? Agora, quando eu não conheço, eu me estabeleço na desordem, eu fico na desordem, e aí nada acontece, porque eu sou passivo à desordem, porque eu não sei que, na verdade, aquele ambiente a qual eu estou é um ambiente de desordem. Então eu preciso, amém, conhecer isso, para que eu possa pregar a liberdade aos cativos, a trazer a restauração à vista dos cegos, irmãos, para que eu possa usar a autoridade para quebrar e arrombar as portas do inferno, amém? Nós precisamos estar nessa posição espiritual. Essa é a vontade de Deus, te levantar como um embaixador, como um libertador, para que você possa proclamar a libertação na sua casa. Mas Deus não vai fazer através de você aquilo que não fez em você. Então primeiro Deus faz em nós. Primeiro nós passamos por um processo de libertação espiritual, para depois nós nos levantarmos como embaixadores e proclamadores do poder de Deus, amém? Porque de fato ele vai estar ativo e operante em nós. Então a gente torna público aquilo que foi estabelecido, a gente coloca esse decreto no mundo espiritual e ele começa a revigorar, porque Satanás entrou numa área que ele não deveria entrar, ele tentou se apossar daquilo que não pertence a ele. Então a gente proclama, amém? Essa proclamação é um ato profético, irmãos, amém? Poderoso, né? Todo ato precisa o quê? De uma ação, requer uma ação, e essa ação vai gerar uma reação. Então a gente declara, como é que Deus fez céus e terra? Ele proclamou, ele declarou, haja luz, e aconteceu, houve uma reação sobre a sua palavra, houve luz, né? Então a primeira coisa que Deus fez foi separar luz de trevas. Ele criou luz, né? E separou as trevas, ele colocou em ordem aquilo que estava em desordem, amém? Através da proclamação, amém? Por quê? Porque ele trouxe o decreto, e sobre esse decreto houve uma reação, houve uma revolução, houve uma transformação. Então é assim que acontece na esfera espiritual, amém? Gente, libertação é o pão para os filhos de Deus. Libertação é para mim, é para você. Libertação é um direito nosso, e nós precisamos entender que se existe alguma área da nossa vida que está sendo saqueada, roubada, destruída, então é porque nós precisamos de libertação espiritual. Atos capítulo 10, versículo 37 e 38. Estas palavras, vos bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, né, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu, e como o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, amém? Então isso foi proclamado por toda a Judéia e precisa continuar sendo proclamado pelos 4 cantos dessa terra, amém? Então a ordem, né, ela é estabelecida através da proclamação, né? Nós proclamamos o que? A palavra, nós proclamamos, né, o poder de Deus. Então a ordem, ela é estabelecida pela obediência, a proclamação
proclamação da palavra de Deus. Da mesma forma, quando a gente vê um ambiente onde tem desordem, onde tem caos, o que está acontecendo? Está acontecendo rebeldia, está acontecendo ali aquele nível de transgressão a qual o inimigo instaurou. E aí o que acontece? Acontece desequilíbrio, ruína, queda, tá bom? Então, o que aconteceu ali, gente? Aconteceu um governo, se estabeleceu um domínio de forças, né, de Satanás, né? Se aconteceu essa desordem exatamente por causa da rebeldia e desobediência à palavra de Deus. Quando as coisas estão em desordem, né? O que nós temos que fazer? Nós precisamos usar a autoridade espiritual e proclamar a ordem, estabelecer o governo, amém? Remover o lixo, remover a rebeldia, remover tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus e estabelecer novamente ali o governo do Senhor. Amém, gente? No reino espiritual, gente, existem princípios espirituais que precisam ser praticados para que a gente possa ser bem-sucedido em tudo que vamos fazer. Nós precisamos estar caminhando debaixo desses princípios, amém? Então, se a gente quebra uma lei, se a gente quebra um princípio, esse juízo virá sobre nós, nós vamos sofrer sanções, tá bom? Isso vai ter consequências, então vai dar base legal, e aí o inimigo vem com laços, né? A gente cai no laço do passarinheiro e da peste perniciosa, a gente cai em arapucas, em prisões espirituais que estão nas dimensões lá do Sheol, a gente cai em cativeiros espirituais, a gente fica cego espiritualmente, amém? E danos, né? A gente vai sentir esses danos, essas consequências sobre a nossa vida, tá bom? Então, a proclamação, ela vai trazer essa anistia, tá bom? Jesus veio, ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar a humanidade, ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Então, a lei se cumpriu em Jesus, amém? O Antigo Testamento, ele é um prenúncio daquilo que vai acontecer no Novo Testamento, e o Novo Testamento é a testificação daquilo que está acontecendo no Antigo Testamento, irmãos, amém? Então o Senhor, ele cumpre a lei, né? E ele desfaz o pecado que habitava em nós. Nós estávamos destinados à morte, mas através da obra perfeita e completa de Jesus Cristo, através da crucificação, do sofrimento no Calvário, ele nos deu o direito, o acesso, o benefício de nós sermos libertos, restaurados. E esse benefício é para todo aquele que crer, amém? Esdras 7:26, e todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei com zelo, se lhe execute a justiça, quer seja morte, quer seja desterro, quer confiscações de bens, quer prisões. Então nós precisamos observar a lei do Senhor, amém? Para que nós possamos caminhar debaixo desses princípios, porque senão os nossos algozes, eles se levantarão, gente. O inimigo da nossa alma, aquele que executa a pena, se você der base legal, direito legal, ele vem, né, para matar, para torturar, para castigar. Se levanta, gente, os torturadores, os opressores, né, os assassinos, os carrascos, eles vão se levantar, né? E vai ter sofrimento, vai ter ruína, vai ter perda, vai ter miséria, vai ter humilhação, vai ter tristeza, vai ter luto. Então, a gente precisa entender que libertação somente em Cristo Jesus. Libertação, liberdade está em Cristo Jesus. Tem muita gente procurando métodos, maneiras, mas, gente, quer libertação? É isso aqui que você está fazendo, conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, amém? Então, em Cristo Jesus, nós somos abençoados, amém?
pelo Pai das luzes, por tudo aquilo que ele fez, amém? Ou então nós podemos viver, né, do contrário, né? A gente é abençoado quando a gente escolhe se submeter e obedecer a palavra de Deus. Do contrário a isso, nós vamos sofrer sanções, perseguições espirituais, maldições que virão sobre a nossa vida, gente. Amém? Lá em Deuteronômio vai dizer o quê? Que o Senhor, ele põe, né, na nossa frente entre a bênção e a maldição. Se a gente obedecer a palavra de Deus, que o Senhor ordena, nós seremos abençoados. Mas se a gente desobedecer, nós seremos amaldiçoados. E essas maldições, elas vêm sobre a nossa vida e elas perpetuam até a terceira e a quarta geração. Então nós não podemos, querido, nos desviar dos caminhos do Senhor. Amém? Quando a gente caminha sobre essa rota, né, da proclamação da libertação, quando a gente passa por um processo de libertação espiritual, então vem uma anistia sobre a nossa vida, uma suspensão dessa perseguição espiritual, uma anulação da condenação. Por quê? Porque os nossos pecados são perdoados, porque houve confissão, houve arrependimento, amém? Então há uma suspensão de pena, nós somos absolvidos mediante a proclamação da suspensão. O inimigo, ele é astuto e ele não sai por conta própria. Então a gente usa a autoridade espiritual e a gente ordena que eles batam em retirada. Amém? Efésios 1:7 vai dizer que no sacrifício da cruz nós testemunhamos o generoso e abnegado amor de Deus por nós. Então nós podemos testemunhar a graça de Deus, a glória de Deus que foi manifesta para nós na cruz do Calvário. Amém? Então, nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos do pecado. O Senhor, através da obra perfeita, nos transportou do império das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Gente, o salário do pecado é a morte, amém? Agora, se eu sou escravo, eu não posso ser filho de Deus, porque eu só sou filho de Deus quando eu me faço escravo de orelha furada, quando não habita mais pecado em mim. Então, eu tenho o salário da vida eterna. Caso contrário, o que eu vou ter é o quê? Prisões espirituais, cárceres espirituais, perseguições espirituais, maldições espirituais. Vou ficar vivendo debaixo de um ciclo de repetição de pecados meus antepassados, de históricos de ruína, de separação, de divórcios, de imoralidade, de transgressões. Amém? Então eu vou ficar encarcerado nisso, né? Essa prisão vai trazer esse reflexo na minha vida, dessa consequência de pecado, de transgressão e de iniquidade. Ok? Então esses três delitos, gente, eles levam um caminho e consequências que são irremediáveis, são consequências que vão trazer danos, tá bom? Então, na libertação espiritual, a gente trata disso, dessas consequências desses pecados, tá bom? E eles vão crescendo e vão se multiplicando de geração em geração, tá bom? Então, o pecado vai gerar a morte, ok? O que é pecado, gente? Pecado, transgressão e iniquidade é a mesma coisa? Não. O que é pecado? O pecado é quando você transgride a palavra de Deus. Quando você erra, né? Mas às vezes você não queria errar. Todos nós somos pecadores. Eu falei uma coisa que depois eu me arrependi. Eu feri alguém emocionalmente, mas eu me arrependi. É um mal que eu não queria fazer, esse sim eu faço, né? Essa guerra entre a carne e o espírito. Então, eu não pretendia fazer, mas eu fiz.
Eu pequei. E se eu não me corrigir, isso traz morte. Agora, o que é a transgressão? A transgressão é quando eu erro o alvo de propósito. Eu sei que eu estou em pecado e eu continuo em pecado. E o que é iniquidade, irmãos? É quando essa transgressão, ela é visitada nos meus filhos. Eu pequei, não me arrependi, continuei no erro e agora eu tô vendo os meus filhos vivenciando a mesma coisa. Eu adulterei, eu vivi uma vida de imoralidade, eu não me arrependi, eu continuo lá pecando e agora eu tô vendo meus filhos vivendo uma vida de imoralidade. Então isso passou a ser uma iniquidade, né? Então isso é laço de morte, né? A iniquidade, ela vem da raiz, né? Avon, que é torcer o caminho, o nosso coração fica torcido, né? A transgressão é uma rebeldia do nosso coração e o pecado é o fruto dessa iniquidade, tá bom? Porque aí aquela pessoa que tá presa naquela raiz, ela vai continuar pecando por causa daquela raiz de iniquidade que tá ali. Então, para que a gente possa proclamar a libertação, a gente precisa remover essas raízes de iniquidade, a gente precisa quebrar a maldição, a gente precisa quebrar os elos, os votos, os vínculos, os pactos que foram estabelecidos com as trevas, tá bom? Então, assim, a gente precisa sair, né? Para que a gente possa sair dessas prisões, aliás, para que a gente possa proclamar, ter essa autoridade para fazer essa proclamação, né? E libertar os cativos, nós precisamos sair dessas prisões, porque só liberta quem foi liberto, gente. Eu não consigo libertar ou transportar uma pessoa se eu estiver cativa. Amém? Então essas prisões, elas podem ser tanto espirituais, né? Que são laços espirituais, armadilhas, enfermidades, como também podem ser prisões almáticas, né? Raízes, né? Que vêm, né? E vai, muitas das vezes, através dessas enfermidades, né? Dessas feridas emocionais, né? Isso vai refletir no nosso corpo, né, com diversos tipos de enfermidades psicossomáticas, tá bom? Então essa pessoa, ela fica ali muitas das vezes em cárcere, porque o baque emocional, o trauma também pode te levar para cativeiros espirituais, e através desse cativeiro a pessoa fica ali em cárcere, né, ali sendo atormentada por torturadores, onde está sendo presa ali por guardiões espirituais. Então nós precisamos, queridos, restaurar a nossa vida. Amém? Nós precisamos que toda cegueira espiritual saia de nós, porque a cegueira espiritual é outra forma de prisão, né? São sofismas, paradigmas, tá tudo bem, né? Não, isso não tem nada a ver. Então a gente fica preso ali, não consegue sair. Então quando a verdade ela chega, ela quebra e abala as estruturas do inferno. Então o conhecimento de Deus traz a libertação. Por quê? Porque a palavra é luz, e a luz vai resplandecer em meio às trevas, e aí vai existir a libertação dos cativos. Então Deus quer fazer de você um arauto, Deus quer fazer de você um grande libertador, para você proclamar, ter autoridade espiritual para chegar na sua casa, na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, irmãos, e proclamar e declarar em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu ordeno agora, Satanás bata em retirada e ele vai sair. Proclamar que os cativeiros sejam quebrados, que o espírito opressor vai embora. Proclamar ali a paz de Cristo naquele ambiente que reina a guerra. Deus quer fazer de você um arauto, um governante, mas para isso você precisa passar por um processo de libertação espiritual, removendo toda a base legal, amém? Removendo todo direito legal de Satanás na sua vida, observando a palavra de Deus, amém? Então é isso que eu quero ensinar para você hoje. Hoje começa a jornada online Vencendo Batalhas Espirituais. Eu preparei esse treinamento justamente para ajudar o corpo de Cristo. Gente, eu tenho muitos treinamentos que são vendidos numa plataforma, são cursos
cursos mesmo, treinamentos, amém? Que você vai receber certificado, né? Que vai te habilitar, que vai te capacitar, que vai trazer conhecimento. Mas muitas pessoas falam, pastora, por algum motivo eu não consegui fazer, pastora, eu não pude. Então eu tô aqui para ser um canal de bênção, porque essa é a minha missão. Por isso que eu tô aqui, irmão, na hora do valente, todo dia, independente de você ser meu aluno ou não, de você ser meu mentoriado ou não, independente de você comprar curso ou não, eu tô aqui para cumprir minha missão de abençoar o corpo de Cristo. E eu agora vou cumprir mais uma missão e mais um propósito que Deus colocou no meu coração, de trazer esse assunto que é tão importante, que é batalha espiritual. Quantas pessoas sendo derrotadas porque não conhecem o seu opositor, não sabem qual o campo de batalha estão travando, não conhecem como que eu vou vencer um inimigo que é invisível, que eu nem sei que estou no campo de batalha, que eu não sei como usar as armas certas. Então eu quero ajudar você a prevalecer e a vencer as suas batalhas espirituais. Então, se você que me acompanha aqui na Hora do Valente, por favor, né? Se você não fez ainda a sua inscrição, faça agora. É só você colocar aí no chat, eu quero. Amém? Você já vai receber automaticamente o link. Você precisa fazer a inscrição, ok? Na inscrição você vai colocar o seu telefone, o seu e-mail, só isso, gente. Vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp e lá nesse grupo você vai receber material didático, amém? Apostila. A gente não entrega em outro lugar, só lá. Você vai receber conteúdos adicionais, você vai receber o link da aula. Então é só colocar aí, eu quero, tá bom? Coloque, venha participar comigo hoje. Vai ser segunda, terça e quarta. Hoje, amanhã e depois da manhã, sempre às 20 horas. E eu quero, em nome de Jesus, que você esteja apto ao término desse treinamento. De você estar pronto para combater o bom combate. Vai ser um tempo também de imersão, de poder, onde eu vou estar orando, impartindo o poder de Deus sobre a sua vida. Então, se você conhece alguém que esteja precisando de socorro espiritual, ô querido, eu quero que você seja boca de Deus. Pega aí o link, cola o link, coloca aí no grupo da tua igreja, amém? No seu perfil, divulgue, compartilhe com o maior número de pessoas para que Deus possa levantar um exército, irmão. Essa é a vontade do Pai, tá bom? Um exército, amém? Ó, já tá botando aqui, Ieda botou, já tô inscrita, glória a Deus, amém. Amém? Então, se você não se inscreveu, faça agora, escreva aí, eu quero. Pastora, eu botei eu quero, não apareceu link nenhum. Vá na minha bio do meu Instagram, tá lá o link lá, amém? É só você pegar e acessar, tá? Qualquer coisa, me chama no direct que a gente te ajuda, tá? Então, mas o que não pode acontecer é você ficar de fora. E se programe, bote o seu celular para despertar, escute. O inimigo da tua alma vai tentar impedir de todas as formas. Você acha que o diabo quer que você vença a batalha espiritual, irmão? De jeito nenhum. Ele quer que você fique passivo, perdedor. Mas uma vez que você se levanta, ele tenta se contrapor. Então, em nome de Jesus, você vai estar na torre de vigia hoje e nada vai impedir você de se sentar e ouvir e participar desse treinamento que será poderoso em Cristo Jesus para a sua restauração espiritual. Amém? Aleluia. Você já teve um ambiente de guerra? Você tem vivenciado assim? Você conhece pessoas que estão em cárcere, que estão aprisionados, que estão tendo perseguição espiritual? Então conta aí, compartilha comigo sobre aquilo que você está vivendo, a sua experiência. Eu quero te conhecer, eu quero saber. Coloca aí no chat, amém? Conta aí, se você tiver alguma dúvida sobre a aula, eu estou aqui para te responder, tá bom? E eu quero ajudar você em seu processo de libertação espiritual, ok? Então, sejam mais do que bem-vindos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Quero ver quem tá aqui comigo. Eu quero te abençoar, amém? Eu quero orar por você antes de terminar essa live. Você que tá chegando aqui agora, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora. Minha missão é essa, ajudar a igreja, o corpo de Cristo, amém? A passarem por um processo de cura interior, de libertação espiritual, a fim de que alcancem a vida plena prometida por Cristo Jesus. E você chegou na hora do valente. Nós estamos aqui de segunda a sexta, todos os dias ao meio-dia, tá bom? Para compartilhar, né, e descortinar um mundo espiritual, tá bom? Marisa botou pastora, demônio Lúcifer, Beuzebu, é o mesmo ou cada um é um? Olha,
os demônios, eles podem atuar em determinadas áreas, geografias, né? Com nomes distintos, né? Então, até mesmo no candomblé tem demônio chamado Lúcifer, né? E nós sabemos também que tem o Lúcifer, que é aquele demônio que tá lá na Umbanda, no candomblé, que se chama Lúcifer. Não é o Lúcifer, né? Que é o querubim que se rebelou contra Deus, o líder, né? Não é, mas está usando esse nome, tá bom? Também tem algumas seitas, algumas religiões que demônio se manifesta com o nome de Belzebu e tem o principado com o nome de Belzebu. Então, são sim entidades espirituais diferenciadas, mas eles podem mudar o nome dependendo do local, da geografia, até mesmo da religião, ok? Vamos lá. Muita gente botou eu quero, amém. Quero ver vocês hoje comigo, em nome de Jesus. Já estamos orando, amém, para que não haja nenhum tipo de bloqueio, de batalha espiritual, de oposições espirituais que impeçam você de chegar hoje. Sou perseguida no trabalho. Então, Marisa, essa perseguição, ela pode ser de cunho espiritual, né? Se isso acontece com frequência, né? É uma perseguição de cunho espiritual. Você tem que aprender a batalhar contra esses demônios aí. Sua guerra não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade. Faça a sua inscrição que você vai aprender. Você vai receber chaves espirituais poderosas, tá bom? Gente, é maravilhosa a aula. Tenho aprendido muito, vale a pena. Que bênção, Daisa, né? Que bênção por você compartilhar e encorajar a fé dos seus irmãos. Isso aí, gente, isso é ser igreja, amém? A gente não quer só para nós, mas a gente compartilha. Isso demonstra o fruto generoso do seu coração de querer abençoar. Obrigada, tá, querida, por você fortalecer e encorajar os seus irmãos hoje em testemunhar aquilo que você já viveu e compartilhar isso. Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Então eu quero orar por você, querido. Eu tô aqui na preparação, amém, para esse treinamento, para a jornada que vai começar hoje, vai ser poderoso demais, tá bom? Então, em nome de Jesus, se programa, bota o celular para despertar às 20 horas e faça a sua inscrição agora. Se você não botou a palavrinha aí, eu quero, bote agora nesse chat, para você não esquecer e ficar para depois, porque se Deus te trouxe até aqui, é porque o Senhor preparou esse tempo para você, um tempo de cura, de restauração, vai ser poderoso demais, amém? Quero orar, abençoar a sua vida. Pai bendito, em nome de Jesus, como arauta sua, como proclamadora do teu evangelho, como embaixadora, ministra, Senhor, eu quero declarar, ó Deus, a vitória, Senhor, sobre a vida dos teus filhos que estão conectados comigo em fé. Eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra a vida deles. Eu declaro guerra santa. Eu declaro que as portas do inferno e toda a estrutura que Satanás levantou, ela será agora, em nome de Jesus, chacoalhada, sacudida. Eu declaro agora arrombada, arrebentada. Em nome de Jesus, eu quebro agora todos os grilhões, todos os ferrolhos, todas as correntes, todos os cadeados. Eu removo agora toda a pedra de tropeço. E eu declaro, Senhor, um caminho livre, um acesso livre, Senhor, para os teus filhos buscarem em ti, ó Deus, a restauração, a salvação, a libertação. Senhor, tudo isso procede do céu, procede de ti, Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, dê fé, ó Deus amado, dê, Senhor, perseverança, ó Deus amado, para que eles possam prosseguir. Eu repreendo agora toda seta, todo dardo inflamado do maligno, em nome de Jesus. Toda atuação de Belzebu cai por terra agora, todo farisaísmo, toda religiosidade, em nome de Jesus, eu desligo agora essa vida e eu declaro a vitória, no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, querido, eu espero por você, amém? Hoje às 20 horas. Você precisa estar dentro do grupo. Entra lá e não saia de lá, porque é lá que você vai receber o link, vai receber materiais complementares. E eu quero que esse tempo seja um tempo de muito rompimento, poder de Deus sobre a sua vida. Vai ser poderoso demais, amém? Você vai aprender coisas que você precisa. Eu vou te entregar chaves que você necessita para que você possa vencer as batalhas espirituais que você tem enfrentado. Então, eu te espero hoje na jornada vencendo batalhas espirituais. Que Deus te abençoe.